educação hierárquica versus educação anti-hierárquica, né? De início, né, é preciso definirmos os termos, né, que envolvem essa discussão. E então os termos, né, são educação, pedagogia e hierarquia, né? São os três principais termos que envolvem essa discussão. Para irmos ao significado original, né, de cada um dos termos, né, iniciando, né, pelo termo educação, lembremos que é um termo que vem do latim, né, que é composto por duas partes, né, que é ex e ducere, né, significando o ex, né, o exterior, né, ou fora, né, e ducere, a condução. Então, a educação, no seu significado, no seu sentido original, significa conduzir para fora, ou educar, né? Então, conduzir para fora o quê? Significa trazer à tona, então, as potencialidades, as possibilidades do ser que está experimentando o processo educativo. Então, esse é o significado original da palavra, né? E a partir daí eu já proporia uma primeira proposição, para ser redundante, né? A respeito do nosso tema, né? Da educação hierárquica versus educação anti-hierárquica. E a proposição é que, no sentido, então, original do termo educação, nessa perspectiva, ao meu ver, a proposta da educação anti-hierárquica é a única que corresponde fielmente ao significado do termo, porque ou das educações anti-hierárquicas, né? Porque essa perspectiva é uma perspectiva, né, que se propõe a não impor, modos de ser determinados, né, pelos que ocupam as posições superiores da hierarquia social, né? Então, são propostas educativas que se propõem a não impor modos de ser determinados por estes que ocupam lugares hierarquicamente superiores, né, na organização social. Ou seja, são propostas que procuram abrir espaço e estimular, né, a manifestação, abrir espaço para que se manifeste e estimular essa manifestação das potencialidades, das possibilidades que os seres, em experiência de educação, trazem. Hierarquia é um termo que vem do grego, na sua origem, do grego antigo, né? E que significa, também é composto, né, por duas partículas, né? Que é hieros e arque, né? Ou arqueia, que significam, na sua origem, hieros, o sagrado, né? E arque, o governo ou o poder. Então, hierarquia significa, no seu sentido original, né, significa o poder sagrado. A partir daí, se verifica que as perspectivas de educação que se baseiam no princípio e que afirmam o princípio da hierarquia são perspectivas em educação que se propõem a submeter os seres em experiência educativa, em experiência de educação, às demandas, aos objetivos determinados por grupos e indivíduos que estão posicionados, né, nos lugares superiores, né, da pirâmide social, mesmo que sejam os educadores em um sistema escolar, né, que se colocam como estando acima dos educandos, né? Isso
é o que torna mais esclarecedor, né, a diferença entre, né, de saída, de início, né, a diferença entre perspectivas educativas anti-hierárquicas e perspectivas, né, educativas hierárquicas. O termo pedagogia tem um significado, vem do grego também, né, e tem um significado bem próximo do termo educação, né, que vem do latim, como eu disse anteriormente, né, e o significado do termo pedagogia, originalmente, é a condução das crianças, né, paidos. O pedagogo, mesmo na Grécia Antiga, era aquele que conduzia as crianças, né, e que nesse conduzir ia fazendo a transmissão dos valores, digamos assim, né, da sua sociedade, né, o conduzir no sentido aí de sair mesmo, né, fazendo caminhadas, inclusive, né, não apenas no sentido simbólico, né, mas era uma prática também literal até nesse sentido, né, com as crianças, né. Então, de certo modo, né, no sentido etimológico da palavra, é semelhante ao sentido da palavra educação, né, nessa perspectiva de que se refere a essa atividade, né, de levar para fora ou, né, de trazer à tona as possibilidades, né, dos educandos. Mas esse tipo de educação anti-hierárquica, né, ele já foi praticado, né, que é algo, inclusive, que perpassa os 3 pontos que vão guiar a nossa discussão aqui, né? Mas eu vou antecipar, né, dizendo que não apenas na nossa época moderna, né, dita moderna, né, como inclusive também em várias outras formas de sociedades humanas, né, ditas tradicionais, né, essa forma de fazer o processo educativo foi e é experimentada, demonstrando um grande sucesso no que diz respeito aos objetivos desse processo. Com relação às sociedades tradicionais, por exemplo, falaremos ao longo da nossa conversa a respeito das experiências nas sociedades modernas, né? Mas com relação às sociedades tradicionais, por exemplo, eu lembro agora uma memória que um dos irmãos Vilas Boas, né, um dos 2 indigenistas brasileiros, né, famosos, né, que conviveram com sociedades indígenas brasileiras, né, durante muito tempo, né, relatava, né, ele relatava que certa feita, primeiro, assim, que entre indígenas, né, ameríndios, né, de várias sociedades, né, porque é verdade que são várias culturas diferentes, né, mas entre indígenas de várias sociedades ameríndias, a relação com as crianças é feita sempre no momento da conversação de uma forma que se procura ou que se procurava, né, demonstrar para a criança que se estava no mesmo nível no diálogo, né, de modo que fisicamente mesmo os adultos ou se abaixavam, né, para ficar com os olhos no nível do olhar das crianças, né, no nível dos olhos das crianças para conversar, ou levantavam a criança, né. E a memória que eu iniciei dizendo que ia relatar, né, do que o irmão Vilas Boas registrou, é que certa feita ele viu um índio, um indígena, é melhor dizendo, né, em uma atividade de artesanal, né, de confecção de um pingente, né, um, um artefato muito delicado, né, um, 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 um fio, né, como são normalmente os pingentes, né, indígenas, né, um fio, uma fibra vegetal, né, que perpassava onde ele ia encaixando, né, contas, digamos assim, de sementes, né, uma a uma. E enquanto ele fazia essa atividade, um curumim, né, uma criança da tribo,
estava brincando e nas proximidades dele, e de vez em quando pulava por cima dos ombros dele e caía tudo, né? Todo o trabalho praticamente se desfazia e ele tinha que recomeçar. E aí o que esse irmão Vilas Boas registra é que, num determinado momento, ele, o Vilas Boas, ficou incomodado com aquilo, né? E chegou para o indígena, né, e o adulto, né, e disse, se dê um limite nessa criança aí, né, algo assim, né, essa criança está, né, prejudicando aí o seu trabalho, né, e ele disse que o adulto olhou para ele e respondeu simplesmente, olha, ele é uma criança, né? Então, fica esse exemplo, né, de como nessa relação, né, educativa, né, que se faz tradicionalmente, ou se fazia, né, em várias sociedades indígenas, não havia essa imposição, né, do poder superior, né, do adulto ou do educador, né, sobre a criança ou o educando. E eu disse que essa forma de processo educativo demonstrou sucesso, né, com relação aos seus objetivos, porque os objetivos dessa educação, há antropólogos libertários que tratam dessa temática, né, como a Margaret Hago, né, que também conviveu, né, com sociedades indígenas e observou, né, os processos educativos de sociedades indígenas, e ela diz que o objetivo dessa educação é formar pessoas autônomas, pessoas que não se sujeitam, que não se subordinam, que não se submetem, que são, de fato, independentes, e aí a gente chega ao ponto crucial do que é a discussão sobre educação. A educação trata-se de formação de personalidades. Esse é o grande objetivo, né, de todo e qualquer processo educativo. Para além de transmitir conhecimentos, né, a grande questão que se faz em qualquer perspectiva pedagógica é para que queremos formar o ser humano? Ou que tipo de ser humano queremos formar? A formação de personalidades. E a Margaret Hago afirma que o objetivo da educação indígena é exatamente essa: formar personalidades altivas, que não se subordinam, que não se submetem, que não se deixam ser capachos, né? Independentes. Né? Bom, esse tema da educação hierárquica e versus a educação anti-hierárquica é bem um mote, né, para a gente pensar esse campo da educação que atualmente é muito vinculado, né, à escolarização. Naturalmente, houve uma como que sinonímia, né, tornando-se sinônimo quando são duas coisas diferentes. A educação tem todo agrupamento humano, né, desde que surgiu a humanidade, e atualmente em todo o encontro de pessoas, né, em toda interação, não só pessoas humanas, mas o conjunto da existência, né, tem processos educacionais em andamento, né? E aqui, assim, eu chamo a atenção para isso porque se considerarmos, por exemplo, as pesquisas, né, os estudos feitos em torno desse tema, findam operando dentro de um campo já delimitado, mesmo que, no geral, né, não se tenha uma ideia mais bem posta quanto aos contornos, né, históricos, políticos, econômicos, religiosos da escolarização. A escola é uma invenção dos gregos que passou pelo mundo romano, né, e na Idade Média a igreja se apropriou, né, e a escola chega no Brasil com os jesuítas, né, fundaram escolas e, na verdade, a escola oficial
atual, né, é uma desdobra dessa escola jesuítica, né? Os processos e dinâmicas dentro do espaço escolar são aprimoramentos daquilo que os jesuítas inauguraram, né? Tem um verniz de humanitarismo, de progressivismo aí, mas não saiu do campo de tração, né? Não saiu da órbita, né, das escolas jesuíticas. Né? É bom ter isso mais bem dimensionado quando vamos fazer nossos estudos e instaurações, né? Porque muitas vezes a intenção é de encaminhar processos emancipatórios, libertários. Né? No entanto, ao se usar de ferramentas, né, bem limitadas, né, como essa da escolarização jesuítica, né, finda-se adensando mais essa própria escola. Né? E eu penso, em particular, né, tem a tese de Guilherme, Educação, Comunicação, Anarquia, Procedências da Sociedade de Controle no Brasil. Eu indico como um estudo sobre como no Brasil essa sociedade de controle, né, sociedade cibernética, como queira, né, atual, ela foi se configurando. Muito bom esse estudo. Né? De Tassiele Feltrin, né? Está desfocando, né? Educação Popular no Brasil, forças que concorreram para a emergência da Escola Nacional. Também um estudo excelente de mestrado, mas que tem uma pegada de doutoramento mesmo, né? Onde ela coloca nesse estudo sobre a educação popular no Brasil, né, também o lugar pioneiro dos anarquistas, né? Coisa que na literatura estabelecida, oficial, canônica, né, passa-se como gato em brasas, né? Não se faz a devida referência. Né? Esses dois estudos de início, né, seriam interessantes para conhecer a escola atual no Brasil. Né? E os pesquisadores, em geral, né, como tem boa parte de sua pessoa constituída dentro desse espaço escolar, né, finda também absorvendo no seu olhar, tendo o seu olhar, né, já esse filtro da escolarização. Eu digo isso até por mim, né, quando eu fiz no mestrado meus estudos sobre Florentino de Carvalho, né, e mesmo que eu tenha terminado a dissertação com a sensação de que alguma coisa eu não conseguia perceber, né, eu atribuo isso exatamente à escolarização, né, que fazia com que eu procurasse nos artigos e livros de Florentino e nos textos dos anarquistas, né, procurasse aquilo que me era óbvio, né, e que me era assim normal ou já estabelecido, né? Então, a parte mais interessante, né, daquilo que esses textos anarquistas, jornais, revistas, livros, resoluções de congresso, conferências, escapam brutalmente a um olhar escolarizado. Né? O olhar escolarizado ele é bastante estreito para pensar, né, sociabilidades livres, né? Finda querendo mais enquadrá-los, né? A Escola Nacional foi criada na década dentro da era Vargas, né? A era Vargas, como se sabe, né, foi de 1930 a 45. No final dessa era Vargas, sobretudo ali, um período mais crítico, né, do Estado Novo, de 37 a 45. Nesse período é que foi criada a Escola Nacional. O que é isso? Né? A Escola Nacional é uma escola para o Brasil todo, com um programa, com processos, procedimentos universalistas. Né? Inclusive também encaminhando essa dinâmica que os jesuítas trouxeram na escola, que era o castigo. Né? Castigo e premiação. Né? A propósito, tem um livro de meu xará, Rogério de Castro, né, que é a tese dele, né, nem prêmio nem castigo, também indico para pensar essas escolas anarquistas. Né? E a escola, o que é que a gente pode pensar nessa escola jesuítica? Na escola jesuítica você tinha
a centralidade do professor, que era o sol irradiador, né, que transmitia, né, através de uma mistura, né, de ensino e sermões, a verdade e a verdade, né, da fé, misturada com o aprendizado da escrita, da leitura e de fazer contas, né, e as rezas. E a pedagogia jesuítica atuava nos corpos, né, dos meninos indígenas, plasmando nesses corpos, né, a maneira de estar, o gestuário, as palavras, a hora de levantar, a hora de deitar, a hora de trabalhar, né, a hora de se alimentar, tudo isso orientado pelas badaladas do sino, né? E o uso do recurso da violência física era bastante comum, chegando ao ponto de haver mutilações de dedos, né? Esses processos mais brutais, né, foram, na verdade, sendo amenizados, né, e tornados mais sutis, né? Eles não saíram do espaço escolar, né, e estão, de alguma maneira, presentes de uma forma mais sutil ou mais disfarçada, né? Essa escola jesuítica, cuja dinâmica era essa, né? Do ensino e da aprendizagem, né? Que era verificada através de exames, de provas, né? De ditados, né? Tudo isso vinha encaminhando essa dinâmica da premiação e da punição, né? E ela se atualizou, por exemplo, nos documentos oficiais contemporâneos, né? Com um vocabulário mais limpinho, né? Por exemplo, quando documentos como a BNCC fala em transmissão, né, do conhecimento, em formação, né, das crianças, jovens, né, e usa esse vocabulário revelador, né? Formação, disciplina, né? Ainda desse intento de uma colonização, né, dos corpos, corações e mentes, que hoje está mais sofisticado, né, nesses textos oficiais. Né? Os textos oficiais, por exemplo, a própria BNCC, né, em certa altura, ela fala, né, da escola como tendo o objetivo de formação para o mundo do trabalho e exercício da cidadania. Né? Quem tem lido conhece bem esses termos, né? Sem questionar que mundo do trabalho é esse, né? O que quer dizer, assim, naturalizando esse mundo do trabalho, onde o produtor, né, ele na expressão mais clara e direta de Proudhon, né, ele é roubado, né? Ele é enganado, né? Tem todas as consequências na vida social, né, dessa expressão de formação para o mundo do trabalho e exercício da cidadania também, do mesmo jeito, né? A ideia do cidadão que exerce seus deveres e reivindica seus direitos, né? É tudo dentro de um esquadro, né? Da ordem burguesa, afinal de contas. Né? Então, uma experiência com escolas vazando com essas referências, né, jesuíticas, né, que hoje, por exemplo, né, fala-se para desconversar desse fundo religioso, dessa proveniência religiosa, dessa referência básica religiosa para as nossas escolas atuais, aqueles considerados mais críticos chamam de educação bancária, né? O tradicional, o que não quer dizer nada assim, né? Tradicional é o quê? Né? Bancária também. Seria mais claro se falassem em escola jesuítica. Pronto, né? Já indicaria mais assertivamente, né, do que se trata nas nossas escolas oficiais tradicionais. Né? A diferença que acontece, como eu indiquei o texto de Tassel e Feltrin, né? A grande diferença foram as escolas anarquistas. Né? Mas eu tenho outros livros aqui para quem queira, né, conhecer no mundo, né, as experiências das escolas anarquistas. Indico esse livro aqui do Michel Antony,
os microcosmos, experiências utópicas libertárias, sobretudo pedagógicas, utopedagogias, muito bom, excelente, né? Para dar uma passeada no mundo todo, geral, né? Sobre essas experiências. Né? E esse de Francisco Codelho, né? A Boa Educação, Experiências Libertárias e Teorias Anarquistas na Europa, de Godwin a Neil Summerhill, né? Esse é o primeiro volume, a teoria, o segundo, estamos na espera, né? A Colmeia, a Terra Livre, Biblioteca Terra Livre, né? Publicou a Colmeia de Sebastião Faure, né? E a Terra Livre também publicou a Escola Moderna do Francisco Ferreira e Guardia, né? Francisco Ferreira e Guardia, que foi fuzilado pelo Estado espanhol num processo fraudulento, que depois o próprio Estado espanhol conheceu, né? Ou reconheceu, né? Melhor dizendo, em 13 de outubro de 1909, né? E antes do fuzilamento dele, houve no mundo e no Brasil, com muita força, mobilizações contra esse fuzilamento, né? Denunciando um processo viciado, né, cheio de erros e equívocos. Mesmo assim, ele foi fuzilado, né? Mas a ocasião dessa mobilização fez, em várias partes do mundo, e no Brasil, né, a divulgação do pensamento educacionista, né, de Ferrer. Né? Então, fundaram-se escolas no Brasil, né, inspiradas nas ideias de Ferrer. Inspiradas, né? Não foram cópias assim, né? Foram inspiradas, né? Até porque esse modelo ou essa forma, melhor dizendo, de escola, né, não se presta a ser modelo, né, a ser receituário, né? Uma vez que a dinâmica é totalmente diferente da escola oficial, né, que é jesuítica, ao fim das contas, né? Na verdade, né? Essas escolas anarquistas, né, na verdade, eram escolas que não tinham ensino. Né? É uma escola, mais do que a ausência de ensino, né, era contra o ensino. Né? A gente pensa hoje assim, como assim uma escola sem ensino ou uma escola contra o ensino? Né? Como é que a gente vai criar uma escola onde não haja ensino? Né? Já que na escola o professor vai ensinar, transmitir o conhecimento e o aluno irá absorver, aprender, receber e demonstrar nas provas, né, que ele reteve adequadamente e a contento, né, atendendo às expectativas de professores e pais, né, ele replica, ele reproduz a verdade transmitida pelo professor. Né. Tim Gold, né, tem esse livro bem interessante sobre antropologia e como educação, onde ele faz a crítica dessa ideia de transmissão. Ele é um antropólogo britânico, esteve aqui no Brasil, acho que o ano passado, o ano retrasado, inclusive, né? E ele apresenta, por exemplo, a antropologia como sendo, antes de ser etnográfica, ela é educacional. Bom, ele argumenta nessa direção, aí faz a crítica da ideia de transmissão, e chama atenção para aquilo que acontece no espaço escolar, né, mas que não é valorizado, que não é evidenciado, que não é considerado. Né? Contra o ensino, exatamente por ser uma educação anti-hierárquica. A hierarquia na escola oficial já é um dado bem óbvio, né, com a evidência mais forte nessa obsessão pela transmissão do conhecimento. Né? Uma transmissão que significa reprodução do conhecimento. O livro didático, né, seria a referência, né, básica, né, para aquilo que, como diz na BNCC, né, o que os jovens devem saber. Né? Então, essa comissão decidiu que os jovens devem saber. E a BNCC, como os documentos oficiais atuais, né, ela vem recheada de conceitos que maquiam, né, esse objetivo jesuítico, né? Fala em protagonismo juvenil, em autonomia, em respeito à diversidade,
Mas aqui ali diz, mostra a cara, evidentemente. Logo nos primeiros parágrafos, define o que o jovem deve saber, né? Que está ali, né? As competências e habilidades, né? E lá para a página 555 ou 554, fala numa pegada totalmente kantiana ou durkheimiana, né? Na direção de que o jovem, né, é esse ser, essa página em branco, ou essa coisa sem forma, né, que deve ser formada, né, para atender a demandas da sociedade. Né? A criança era respeitada em sua pessoalidade, né? Não era considerado um pequeno adulto, um futuro adulto, alguma coisa assim. Né? Por exemplo, Maria Célia de Moura, no livro dela, A Mulher Onde é Generada, se não me engano, nesse livro, né? É num dos livros dela, se não for nesse, né? Ela fala, se refere à criança como um filósofo, né? Um filósofo, né? Por quê? O que é que um filósofo faz? Pergunta, problematiza, né? E o que a criança faz? Né? Então, considerar a criança nessa direção, né?